Boa noite, começamos agora o Jornal Fazueli, com as principais notícias do Brasil. Boa noite, começamos agora o Jornal Fazueli, com as principais notícias do Brasil. Sou Renata Almussauros e vamos às notícias. A CPMI dos atos de 8 de janeiro deve aprovar esta semana o convite para a ida do ministro da Justiça, Flávio Dino, ao colegiado. Os parlamentares têm reunião nesta terça-feira, 13, para análise de uma série de requerimentos, entre os quais o convite ao ministro. Também devem ser analisados requerimentos para a convocação do ex-chefe da pasta, Anderson Torres, e do tenente-coronel Mauro Cid. A expectativa é de que eles sejam os primeiros ouvidos pelo colegiado. A oposição, no entanto, trabalha para barrar os nomes. A defesa de Torres trabalha para adiar o depoimento, sob o argumento de que ele ainda não está em condições psicológicas. O ex-ministro está sob acompanhamento psiquiátrico. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, julgará no dia 22 uma ação que pode deixar inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro. Caso não consiga concorrer novamente ao Palácio do Planalto em 2026, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro seria a alternativa mais óbvia para dar continuidade ao bolsonarismo na avaliação dos votantes. Mas quando se trata de concorrer à presidência da República, um outro nome também se destaca. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo pelo Republicanos, que entre eleitores de Bolsonaro parece mais adequado a ocupar o Palácio do Planalto. Essa pesquisa corrobora outra pesquisa, do Instituto Paraná, que também indicou Tarcísio e Michele como os dois favoritos à sucessão de Bolsonaro. O estudo, apoiado pelo Instituto Locomotiva e pelo Instituto Ideia, e publicado pelo jornal Valor, levou em conta o espectro dos 58 milhões de eleitores de Bolsonaro em 2022. Paulo Teixeira, ministro do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do Brasil, comete gafe e responde ao próprio post no Twitter. O Twitter que ele escreveu e que ganhou o elogio, segue. Aspas, esse Fernando Haddad é um homem de sorte. Bastou ele entrar, baixou o preço da picanha, da gasolina, do dólar, as ações na bolsa subiram e uma moça chamada Bia Haddad está ganhando todas, nos torneios de tênis do mundo. Viva os Haddads, fecha aspas. E o comentário do próprio Paulo Teixeira, segue, abre aspas. Verdade. Quanta competência do Fernando Haddad. Fecha aspas. O governador Tarcísio de Freitas sancionou nesta segunda-feira, 12, o projeto de lei que estabelece aumento médio de 20,2% nos salários das polícias de São Paulo. A medida, que deve beneficiar mais de 100 mil policiais, incluindo aposentados e pensionistas, foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado em 23 de maio, com 84 votos favoráveis. Os reajustes variam de 13% a 34%, dependendo do cargo. Segundo o governo de São Paulo, as categorias de entrada foram as mais beneficiadas. Os alunos de praça da PM terão o maior aumento, 34,24%. Já os segundo-tenentes da PM terão o menor reajuste, 13,71%. O impacto da medida no orçamento estadual vai ser de 2,5 bilhões de reais em 2023 e de 5 bilhões de reais nos próximos anos. Os advogados Valfrido Jorge Vardi Júnior e Rafael Valim, responsáveis pela defesa do juiz federal afastado Eduardo Apio, também contribuíram para o PT. Assim como o próprio Apio, que comandou a 13ª Vara Federal de Curitiba até seu afastamento, os advogados têm um histórico de doação ao partido. Entre fevereiro e março deste ano, Vardi, fundador de uma banca de advocacia com seu nome, destinou R$400 mil ao PT. Rafael, que é sócio no escritório, outros R$200 mil. As informações foram reveladas pelo portal Metrópolis. Durante a campanha eleitoral, Vardi esteve próximo de nomes da esquerda. Ele doou R$200 mil a Guilherme Boulos, PSOL, além de 50 mil ao deputado Paulo Teixeira, PT de São Paulo, hoje ministro do Desenvolvimento Agrário. Agora, ambos estão à frente da defesa do juiz afastado da Justiça Federal do Paraná, acusado de ameaça ao desembargador Marcelo Malucelli.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, anunciou nesta segunda-feira, 12, que os planos de saúde individuais terão reajuste de até 9,63%. O valor foi definido e aprovado durante reunião da diretoria da agência. O reajuste será aplicado retroativamente para os contratos com aniversário em maio. Apesar de ser inferior ao reajuste do ano passado, quando o índice ficou em 15,5%, o aumento deste ano é praticamente o dobro da inflação. Nos 12 meses encerrados em abril, o IPCA subiu 4,18%. Por outro lado, segundo a Associação Brasileira de Planos de Saúde, Abrange, apesar de o índice parecer ainda alto para o consumidor, ele é insuficiente para recompor a elevação de custos de assistência desses contratos. O laboratório BioNTech, parceiro da Pfizer no desenvolvimento da vacina contra a Covid-19, está respondendo a centenas de pedidos de indenização de 2 escritórios de advocacia na Alemanha. Pessoas teriam tido efeitos colaterais, supostamente associados ao imunizante anticoronavírus. Somados, os processos podem chegar a 1 milhão de euros. Nesta segunda-feira, 12, o laboratório vai enfrentar a primeira audiência no Tribunal de Hamburgo, sobre o caso de uma mulher de 50 anos. Ela pede 150 mil euros, cerca de 800 mil reais, por sintomas como arritmia cardíaca e névoa cerebral. Esses problemas teriam sido causados pelo produto. Há outros relatos de pacientes semelhantes. Por ora, não está claro quem pagaria as indenizações, na possível vitória das pessoas que moveram os processos. Acordos de compra entre a União Europeia, UE, e as companhias de vacinas, incluindo a BioNTech Pfizer, contém isenções de responsabilidade total ou parcial para custos legais e possíveis compensações das fabricantes, o que poderia forçar os governos da UE a arcar com alguns dos custos. A BioNTech disse estar confiante de que os casos de vítimas de supostos efeitos colaterais associados à vacina da Pfizer serão arquivados.